Livro dos Salmos, capítulo número 90, versículo número 2, está escrito assim: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ore comigo agora. Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. E agora, neste momento, unindo a nossa fé e os nossos corações, queremos nos colocar, Senhor, diante de Ti para entendermos as verdades que aqui vão ser proferidas. Fala em cada coração, fala em cada vida, esses que aqui estão presencialmente, aqueles que nos acompanham por esta live, ou, Senhor, aqueles que ainda vão entrar em contato com esta palavra. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, se assente na presença do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas mais complexas de ser compreendida, de ser entendida, é a eternidade. Porque não poucas vezes nós queremos entender a eternidade como um dia atrás do outro sem fim. Nós confundimos aquilo que é imortal, não é? Imortal com aquilo que é eterno. Preste atenção. Confundimos aquilo que é infinito com aquilo que é eterno. E não poucas vezes, até por uma questão mesmo de dificuldade de alcançarmos, nós misturamos os conceitos, mas os conceitos são totalmente diferentes. A Bíblia nos mostra isso claramente. Existem os seres mortais, os seres que têm começo e têm fim. Existem os seres imortais, os anjos são imortais, os demônios são imortais, a nossa alma é imortal. Tem começo, mas não tem fim. A eternidade, a vida que Deus nos dá, que é Ele, nele, não tem começo, não tem fim. Então, para a gente conseguir alcançar aquilo que de fato é a proposta de Deus para sermos vivos eternamente, segundo a Bíblia Sagrada, nós não vamos poder conhecer a vida eterna depois da morte. Ou você conhece a vida agora, a vida verdadeira, a vida eterna, ou você não vai conhecer nunca. A gente já falou sobre isso, mas é sempre bom lembrarmos. Também é importante você se lembrar que tanto os anjos como os demônios, eles não têm poderes que são atribuídos somente a Deus. Eles não são onipotentes, eles não são oniscientes e eles não são onipresentes. Então, preste atenção, Satanás e todos os anjos e todos os demônios estão presos em um determinado espaço e tempo. Por que eu sei disso? E por que a Bíblia me garante isso? Porque quando você vai ler lá no livro de Jó, no capítulo número 1, versículo 7, e no capítulo 2, versículo 2, você vai encontrar a seguinte conversa do Eterno com Satanás. Satanás, de onde vens? Ele disse, de rodear a terra e de passear por ela. Então, Satanás não tem o poder de estar aqui e de repente, estar lá no Japão. Existem demônios. A Bíblia fala lá no capítulo 6, a partir do verso 10, que existe um mundo espiritual da maldade. É contra eles que nós temos que lutar e não contra a carne, diz a Bíblia Sagrada. Satanás
é rápido, mas ele não é onipresente. Ele não está aqui e está lá em São Paulo ao mesmo tempo. Ele não tem esse poder. Os anjos da mesma forma. A Bíblia fala que assim como existem dominadores no mundo espiritual, há também anjos que nos acompanham. A palavra de Deus fala que os anjos, eles foram criados para benefício daqueles que herdarão a salvação, que hão de herdar a salvação, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, o diabo não pode estar aqui e ao mesmo tempo lá nos Estados Unidos. Ele também não pode, nem anjo, nem demônio, olhar para você. Ele olha para você e diz: essa pessoa está fazendo muito estrago no meu reino. Tudo que eu estou tentando fazer, ele atrapalha, me aborrece. Você é famoso lá no inferno. Assim como Paulo. Paulo era famoso no inferno. Quando alguém foi tentar expulsar uns capetas lá, ele disse: ó, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei não. Então, fama de Paulo estava lá. Então, imagine que você é famoso no inferno, porque você arranca pessoas das garras do diabo, faz a obra de Deus, é uma pessoa dedicada. Imagine isso. Aí o diabo olha para você: sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar 20 anos, 25 anos, 30 anos, e vou acabar com a vida dessa pessoa. Ele não tem esse poder. Ele não pode voltar amanhã para fazer nada contra você. Ele não pode ir nem um minuto na frente para prejudicar nenhum. Ele está preso no espaço e tempo. Quem que está entendendo isso? Isso é a Bíblia Sagrada que nos fala. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não está. Porque a vida que o Senhor nos promete, nos dá, não é uma vida que está presa no tempo. O tempo, segundo os dicionários, é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Quem criou o tempo foi Deus. O tempo também pode ser conceituado como continuidade que corresponde à duração das coisas, Aurélio. Então é a partir do tempo que você tem a noção de passado, presente e futuro. Mas Deus não está preso. Deus não é refém nem do passado, nem do presente, nem do futuro. A única coisa a quem ele se sujeita, a Bíblia diz, é a sua palavra. O tempo não é nenhum tipo de empecilho para Deus. E nós já falamos a respeito disso quando dizíamos da vida de Abraão. A palavra de Deus por várias vezes diz que ele estava já com seus membros adormecidos, amortecidos. Mas o Senhor o revitalizou. E ele foi pai com mais de 100 anos. E Sara com 90. Isso está claro na Bíblia Sagrada. Agora, você precisa entender o que isso tem de significativo para você, o que isso representa para nós. E eu quero que você entenda que Deus e o Senhor Jesus Cristo, Ele está nos chamando para vivermos a nossa vida na perspectiva da eternidade. Mas o que nos angustia, o que te tira a paz, não poucas vezes, é você ver que os seus dias estão passando e que cada dia que passa parece que você tem menos tempo. Porque você está vivendo na perspectiva do
tempo e não da eternidade, da vida eterna. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Isso é muito forte. É nossa perspectiva. Que Deus quer que a gente entenda as coisas, para que nós não fiquemos presos às circunstâncias, que Deus não está preso, porque você não serve ao tempo, você não serve no tempo, você serve a Deus na eternidade. Já temos a vida eterna. A Bíblia diz: tem a vida eterna, não terá. Por isso, eu creio que Deus deixou algumas lições na sua palavra para a gente entender isso de maneira muito clara. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo lá no livro de Josué, no capítulo número 10, uma das provas mais significativas que eu posso ter. Eu vou mostrar outras, mas essa é realmente muito singular, porque todos lembram-se dela. O dia em que Josué estava lutando contra os inimigos de Israel, e algo aconteceu, e algo foi extraordinário, segundo a Bíblia Sagrada. O Josué estava lutando e o tempo estava passando, e ele sabia que precisava de uma vitória completa naquele dia, para que os seus inimigos não se reagrupassem e não se tornassem fortes e voltassem contra ele. Então ele chega lá no vale de Aijalon e ora a Deus, e ele diz algo forte. No capítulo 10, versículo 12 do livro de Josué, ele diz: sol, detente em Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. E a Bíblia diz que por quase um dia inteiro o sol não se moveu e a lua ficou no seu lugar. Alguém pode chegar crítico da Bíblia e dizer: oh, mas como hoje nós sabemos que é diferente, é a terra que gira. Você não queria que Deus parasse no meio de um campo de batalha e desse uma aula de astronomia para Josué. Ele estava falando na perspectiva de alguém que está vivendo aquele momento e que não tinha o conhecimento que você tem hoje. Mas isso para Deus não é importante, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas se você olhar lá no texto, você não vai ver Ele falando para Deus: Deus, pare o sol. Não, leia, você vai ver. Ele disse: sol, detente, lua, fique no seu lugar. E quem conhece um pouco de astronomia sabe que naquele momento o tempo parou. Deus fez com que a Terra, existem dois tipos de rotação mais conhecidas. Quais são os movimentos da Terra? Rotação e translação. A rotação é a volta que ela faz no seu próprio eixo. Indica as horas. Mas isso não seria só suficiente. Tem a translação, que é a volta que a Terra dá em torno do Sol. Preste atenção. Deus, quando Josué ora, para. O tempo parou. Deus esticou aquele dia, e enquanto Josué não teve a vitória completa, o sol não saiu do seu lugar, nem a lua. A terra ficou parada. Aquele foi o dia
seria, de fato, o dia em que a terra parou. Deus deu um vislumbre do poder dele. Por quê? Porque ele, na vida de quem crê, na vida de quem está no seu projeto, não tem nenhum tipo de empecilho em relação ao tempo. Agora tem outro. Meu irmão, a Bíblia diz que Ezequias estava doente. Capítulo 20 do livro de Reis. E a palavra de Deus fala algo em 2 Reis, capítulo 20, que é tremendo. Estava ele doente, na sua cama. E a Bíblia diz, uma doença mortal. Uma doença mortal. E ele está lá, Isaías é o profeta, é o pastor do rei. Maior dos profetas que estavam vivendo nos dias do rei, que era um contemporâneo ao rei, era Isaías. E ele está lá. E o seu pastor vai visitá-lo. E o seu pastor não era muito polido. Não tinha muito traquejo, pelo que a gente percebe. Porque a Bíblia Sagrada diz que ele vai lá, no leito de morte de Ezequias, e diz, ó, e só isso, põe a tua casa em ordem, porque morrerás. E vai embora. E vai embora. Vira as costas e... Aí o Ezequias vira-se para a parede e ora ao Senhor. Senhor, tu sabes, preste atenção. Tu sabes que o teu servo tem feito a tua vontade, tem te servido. Tem misericórdia de mim, Senhor. Antes que o Isaías chegasse, quando ele estava, segundo os textos bíblicos, na metade da saída, alguns minutos se passaram, e quando ele estava indo embora, o Senhor diz, Isaías, volta. Mudou tudo. Está tudo mudado. Vai lá e diz para Ezequias que eu suspendi o decreto. Ele não vai morrer. Eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. E aí ele volta. Ele volta e ainda com uma palavra de Deus. Diz, ó, pede um sinal. Que o sol, que o tempo avance, ou que ele volte atrás. Aí o Ezequias diz, ó, aquilo que já foi é fácil, eu quero ver se volta o tempo. Se o tempo volta. Quero que o relógio que o pai dele tinha feito, a casa, um relógio de sol, para marcar o tempo, ali, muito provavelmente no pátio do palácio, ele volte 10 graus, que correspondia a mais ou menos uns 40 minutos. E a Bíblia diz que assim foi feito. Lá no capítulo 20 do livro de 2 Reis, no versículo 11, diz assim: então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Sabe o que aconteceu? E por isso é mais fácil o
tempo voltar do que a palavra de Deus não se cumprir. Preste atenção, o tempo voltou 40 minutos. Sabe qual foi esse tempo? Foi o tempo em que o Isaías deu o decreto de morte. Aquele decreto de morte não existia mais, porque voltou 40 minutos, 10 graus, ou 45 minutos, 40, foi exatamente o tempo em que o Isaías, o profeta de Deus, tinha dado um decreto de morte para Ezequias. E o tempo volta, e aquele decreto não existe mais. Deus faz isso. É o Senhor que realiza isso. O relógio volta, e quando volta, o tempo volta, aquele decreto não existe mais. Tem muita coisa na sua vida que você pensa que porque aconteceu no passado, Deus não tem o poder de mudar. Deus não tem o poder de fazer voltar. Pois eu quero dizer a você que o Deus que você serve, meu irmão e minha irmã, é o Deus Todo-Poderoso, que pode, como diz o texto sagrado lá de Efésios 5, remir o tempo. O tempo foi Ele que fez. Agora tem outro que eu acho assim extraordinário, porque não fala apenas de tempo, fala também de espaço. E esse é no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada diz que um certo ministro da fazenda, o mordomo principal, mordomo-mor, o cara que comandava todos os tesouros da rainha de Cândice, a parte rica da África, era um judeu convertido, estava voltando de Jerusalém. E a Bíblia diz que o Filipe, um diácono, é orientado por Deus para sair da onde estava acontecendo um grande avivamento, para ir para uma estrada deserta. E ele sai. Se você vai fazer o caminho, você percebe que ele tem que passar por Jerusalém. E a Bíblia diz que ele está ali observando na direção do Espírito Santo e vê uma carruagem passando, e o Espírito Santo diz: encosta nela, corre do lado dela. E a Bíblia diz que tem lá dentro, esse homem está lá lendo o profeta Isaías. E o Filipe pergunta para ele: escuta, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele disse: como é que eu vou entender? Você não tem ninguém que me explique. E aí ele sobe para a carruagem e começa a explicar tudo. O texto que ele fala ali é que Jesus, como ovelha muda, levada ao matador, e ele começa a explicar a respeito de Jesus, e aquele mordomo crê. E não é o Filipe que faz apelo, não é o Filipe que faz algum tipo de sugestão, é o próprio, assim como foi lá na pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, e o que nós fazemos? Agora, o que nós fazemos?
E muito provavelmente o Felipe falou a respeito do batismo, porque ele disse: escuta, o que impede que eu seja batizado? Nada, se tu crês de todo o teu coração. E aí a Bíblia diz que eles saíram do carro, tinham um lugar. Alguns acham que esse lugar, que o eunuco foi batizado, é Rein Hanya, um lugar próximo ali de Jerusalém. E a Bíblia fala que eles estão lá, os dois estão conversando, e a Bíblia fala que ele é batizado, ele entra na água, o batismo acontece, e quando o eunuco está assim, feliz, alegre, contente, a Bíblia diz que o Filipe desaparece. A Bíblia diz que o Senhor o arrebata. E a Bíblia diz que a construção do termo diz: no mesmo momento, ele se acha em Azoto. Azoto, se esse lugar está correto, aonde foi batizado o eunuco, é 60 quilômetros. Preste atenção. Se ele fosse a pé, porque ele estava a pé, levaria dias. Se ele fosse da carruagem, ia ser menos, mas também não ia ser rápido. Mas Deus pega o Filipe no mesmo instante, no microsegundo que estava acontecendo ele. A Bíblia diz que desaparece. Se o Pedro andou por cima da água, Filipe teve uma experiência não menos extraordinária. Não mostra, a palavra de Deus não diz que Jesus, não está claro, em algum momento ele tenha passado por isso. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Filipe adiantou o processo. Por quê? Porque se era a vontade de Deus que ele fosse lá, pelo menos alguns dias tomando isso, como sendo 60 quilômetros, alguns dias o Senhor adiantou no processo. Tempo e espaço não é problema para Deus. Mas o que nós fazemos? Nós vivemos a nossa vida simplesmente nessa dimensão. Não alcançamos a fé que vai além desta dimensão de tempo e espaço. E Deus mostra na sua palavra que já fez e que pode fazer ainda hoje. O tempo, meu irmão, não ser problema para a sua vida. Quantas pessoas estão achando que de fato perderam um ano? O ano está na reta final, faltam 2 meses exatamente hoje, 2 meses para o ano acabar, e tem muita gente com essa angústia. Pois eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Ele é o Senhor do tempo também. Não tem nada que Deus não pode fazer, não tem nada que Ele não possa fazer de outro jeito, antecipar, como fez com Filipe, tirando ele daquele lugar, levando para onde ele queria, num estalar de dedos, num microsegundo, aquilo que ninguém, nada, nenhum anjo, nenhum demônio pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que homem nenhum pode fazer na sua vida, Deus pode fazer. Pode aplaudir, irmãos. É para aplaudir, aplauda com força, com coragem. Porque essa é a verdade da palavra de Deus. E é nessa direção que o Senhor quer que a gente caminhe.
Eu não sei o que você acha que ficou para trás na sua vida, mas eu acredito em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo, meu irmão, que Deus, quem sabe, ficou para trás, em 2020, tem coisas que você acha, puxa, eu queria, bom, dentro do projeto de Deus, o ano de 2021, eu acredito em nome de Jesus, será, meu irmão e minha irmã, extraordinário, inigualável. Eu quero que você entre nesta fé comigo a partir de hoje. Nós vamos orar a partir de hoje. E Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Tudo que Deus quer realizar, meu irmão, tudo que é para ser na sua vida, que você imaginou e pensou, puxa, ficou para trás. Não dá mais tempo. Já passou. Em nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Deus é Deus, não do tempo. O tempo é de Deus. E eu creio nisso, irmãos, em nome do Senhor Jesus, de eternidade em eternidade, tu és Deus, esse é o meu e esse é o seu Deus, e quem crê nisso, dá uma salva de palmas e já vai se colocando em pé, para nós orarmos, aleluia. Ah, meus irmãos, tem um texto que eu gostaria de fechar aqui, que eu gosto demais. Quando fiz a leitura agora, retomando a leitura anual que eu faço sempre da palavra, eu chego nesse texto, o Espírito Santo de Deus sacode meu coração, mexe comigo, eu quero que você guarde ele. Amós 9:13. Amós 9:13 é tremendo. Diz assim, está falando dos nossos dias, irmãos. Está falando, é uma palavra profética. Olha só, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Esse é o nosso Deus. Sabe o que diz no versículo 13? Que o Senhor, para abençoar Israel, porque eles precisavam disso, ia diminuir o tempo da colheita. Ia diminuir. Olha assim, quando estão lavrando, já estão colhendo. Quando estão semeando, estão colhendo. É extraordinário. Quero que você entre comigo nessa fé, em nome do Senhor Jesus. Quem quer receber essa bênção? O tempo não será mais problema para você. Ore comigo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, aqui eu estou colocando todos os meus irmãos que, ouvindo a Tua palavra, receberam com fé. Agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que as verdades que aqui foram proferidas produzam os frutos que Tu deseja, uma vida de fé, uma vida, meu Deus, de confiança total e plena em Ti, em que o tempo não nos angustie, mas que nós saibamos que estamos em Ti, ó Deus eterno, e que Tu podes qualquer coisa, no tempo e fora do tempo, em nome
de Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos digam amém. Digam graças a Deus.